Você conhece o caso Gabriel Fernandes? Conheçam Gabriel. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005. Sua mãe Pearl nunca o quis, ela o rejeitava desde o ventre. Porém, seu irmão Michael a pediu que por favor tivesse a criança e entregasse para ele e seu esposo David, que eles dois o criariam como se fosse seu próprio filho. Pearl aceitou e assim ela fez. No dia do nascimento de Gabriel, ela o abandonou no hospital dizendo que ela não suportava ouvir seu choro. Então Michael e David o buscaram e o criaram mais ou menos até seus 4 anos. Quando Gabriel tinha mais ou menos essa idade, o avô de Gabriel foi até a casa dos dois e disse que pegaria de volta o seu neto, pois ele não devia ser criado por 2 homens. Então Gabriel viveu com seus avós mais ou menos até seus 7 anos, quando um dia sua mãe enganou seus pais dizendo que levaria Gabriel apenas para um churrasco e logo traria de volta. Mas o que na verdade ela fez foi levar ele para morar com ela e seu namorado Isauro num apartamento em Palmdale. Neste apartamento moravam Pearl, Isauro e os 2 irmãos de Gabriel, Virginia e Ezequiel. Os familiares de Pearl acharam até que ela tinha pegado o menino por uma afeição ou por querer ter uma proximidade, só que na verdade se descobriu depois que ela queria ele somente para poder receber mais benefícios sociais do governo. E então, a partir deste momento, a vida de Gabriel vira um verdadeiro inferno. Com a mudança de endereço, Gabriel precisou mudar de colégio. E um certo dia, Gabriel chama sua professora Jennifer Garcia e começa a questioná-la sobre algumas coisas muito estranhas. Gabriel chega até sua professora e pergunta: é normal que as mães batam em seus filhos? Jennifer o questiona o porquê da pergunta e ele diz: é normal apanhar de cinto? É normal sangrar? A professora nesse momento começa a ficar bem preocupada e pede a ele mais detalhes. Então Gabriel diz a ela que ele apanhava de cinto na parte que tem a fivela, sabe, aquela fivela de ferro, e diz que machucava muito e que suas nádegas chegavam a sangrar. Então, após ouvir todos esses relatos, Jennifer usa uma linha direta que o colégio tem com o conselho tutelar e avisa tudo o que ela ouviu e pede por favor que enviem algum assistente social até a casa deste menino. O caso então caiu nas mãos da assistente social Stephanie Rodrigues, que segundo relatos não tinha experiência nenhuma para este tipo de caso. Stephanie chegou a visitar a casa de Gabriel, porém nada mudou e as coisas foram ficando cada vez piores. Com o passar dos dias, Gabriel foi aparecendo cada vez mais machucado e até seu comportamento foi mudando dentro do colégio. A professora começou a notar falhas em seu couro cabeludo. A boca dele estava inchada, tinha machucados por todo o rosto e ferimentos causados por um tipo de pistola de ar comprimido ou arma de chumbinho. A professora Garcia, vendo que nada tinha sido feito, ligou mais uma vez para Stephanie e pediu que ela fosse novamente. Não só Jennifer, mas os familiares de Gabriel também ligaram para a polícia, ligaram para o conselho tutelar. Os policiais chegaram até a ir à casa de Gabriel. Teve até um certo dia que os policiais o colocaram dentro do carro e deram uma dura nele, dizendo para ele parar de inventar mentiras, porque a mãe de Gabriel dizia que ele tinha brigado no colégio, por isso estava machucado, ou às vezes ela nem o apresentava na frente dos policiais e eles só acreditavam na palavra dela e de seu namorado Isauro. Gabriel chegou a ficar 13 dias sem ir ao colégio. Jennifer estava muito preocupada, ela não aguentava mais pedir ajuda do conselho tutelar e ver que nada estava sendo feito. Até que um dia, depois desses 13 dias, Gabriel apareceu no colégio muito, mas muito machucado. Ele tinha hematomas estranhos no olho, eram com cores roxas e esverdeadas. Seu cabelo tinha sido cortado de uma maneira muito estranha, ele tinha marcas de queimadura de cigarro em sua cabeça. Jennifer ficou muito triste vendo ele daquele jeito e os seus coleguinhas da sala ficaram muito assustados em ver Gabriel daquele jeito. Nesse dia, os alunos estavam fazendo algo em homenagem para o Dia das Mães. E então Jennifer se aproximou de Gabriel e perguntou se ele queria fazer. E Gabriel disse que claro que queria sim. Tinha uma tarefa onde as crianças tinham que escrever o porquê sua mãe era especial. E Gabriel escreveu assim: minha mãe é especial porque ela é uma mãe carinhosa. Eu amo muito ela porque ela é linda. Eu amo minha mãe porque ela me dá muito carinho. Ela é linda igual a uma flor.
ela é uma borboleta. Gabriel também, mesmo machucado, aceitou que sua professora tirasse algumas fotos dele para homenagear sua mãe. Isso quebrou o coração de Jennifer. Certo dia, Jennifer viu Gabriel sentado esperando o ônibus e chorando muito. Ele não queria ir para casa. Porém, ele disse para ela parar de ligar para aquela moça, porque todas as vezes que ela ia até sua casa, ele apanhava muito. Então Jennifer entendeu que ele estava falando da assistente social. Jennifer Garcia estava de mãos atadas. Ela não sabia mais o que fazer. Ela tinha pedido ajuda na diretoria e nada foi feito, no conselho tutelar e nada estava sendo feito. Ela realmente não sabia o que fazer. Então, no dia 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto ligaram para a emergência desesperados, pedindo ajuda, dizendo que seu filho não estava respirando. Os profissionais, mesmo por telefone, tentavam ajudar eles de diversas formas. Eles até ajudaram e indicaram como fazer massagem cardíaca. E quando isso aconteceu, tinha apenas 8 meses que Gabriel tinha ido morar com eles. A emergência chegou e Ezequiel, irmão de Gabriel, direcionou eles até um quarto dentro do apartamento onde Gabriel estava deitado no chão. Os paramédicos ficaram horrorizados com o estado de Gabriel. Fizeram de tudo para estabilizar ele e o levaram imediatamente ao hospital. Os paramédicos que chegaram ao apartamento disseram que era notório várias contusões na cabeça, costelas quebradas, parte de sua pele queimada e suas mãos estavam inchadas. Eles viram que aquilo era muito mais que uma simples queda, porque Pearl tinha dito que Gabriel tinha escorregado e batido a cabeça, que ele estava brincando e correndo com seu irmão e tinha caído e se machucado. Mas eles, vendo todos aqueles ferimentos no corpo do menino, entenderam que aquilo era muito mais do que ela queria aparentar. Quando os paramédicos levaram Gabriel na ambulância, nem Pearl e nem Isauro foram com o menino e nem mostraram nenhuma vontade de ir. Eles não perguntaram nem para que hospital eles estavam levando Gabriel. Obviamente, ao chegar no hospital, os médicos viram o estrago que estava no corpo de Gabriel e então logo acionaram a polícia, que começou as investigações. Toda uma equipe de investigação foi formada e então Isauro e Pearl foram presos. E os assistentes sociais que cuidaram do caso de Gabriel também foram indiciados. No dia 23 de maio de 2013, o detetive Elliot, que foi o primeiro a ver o estado de Gabriel, interrogou Isauro. Isauro disse que ficou com muita raiva de Gabriel após dizer à sua mãe que não devia deixar ele tratar ela de uma forma ruim. E que então ele teve um surto de raiva e começou a bater em Gabriel sem parar. Então o detetive disse a ele se ele tinha batido em Gabriel com mais alguma coisa. Ele disse que não. Então o detetive disse a ele que era muito estranho, pois os ferimentos no corpo de Gabriel não condiziam só com socos e chutes. Isauro disse que teve um apagão e que não sabe muito bem o que fez, que ele se descontrolou totalmente. O detetive então perguntou a ele, numa escala de 0 a 10, qual era o seu nível de surto. Então ele disse que era 20. Os oficiais tentavam compreender qual era a motivação desse crime, mas eles ainda não entendiam. Pearl, sem saber o que Isauro estava falando em seu depoimento, ainda mantinha sua versão de que Gabriel só estava correndo e brincando com seu irmão e bateu a cabeça. Só que após algum tempo ela entendeu que aquela mentira não estava sendo levada a sério pelos oficiais. Inicialmente, Pearl e Isauro seriam julgados juntos por júris diferentes, mas o advogado dela entrou com um pedido alegando que ela tinha deficiência intelectual. A mãe de Gabriel deu algumas entrevistas e disse que sua infância não foi muito boa, que sua mãe a odiava e que ela fugiu com 11 anos e foi vítima de estupro coletivo por 2 dias. E que também ela usava drogas desde os seus 12 anos e que isso pode ter sido o motivo dela ter essa deficiência intelectual. A família de Pearl dizia que ela era muito controladora e que por diversas vezes eles testemunharam ela socando Isauro e brigando, gritando sem parar. Isauro e Pearl não sabiam, mas no início os policiais tinham colocado eles em celas próximas e tinham grampeado as 2 celas. Porém o áudio da cela de Isauro não ficou bom, mas através do áudio da cela de Pearl eles conseguiram algumas informações. Ela ficava questionando Isauro e perguntando: o que você falou pra eles? Por que eles estão me indiciando? Ela tentava
pedir pra ele alguma informação pra que os testemunhos deles dois se encaixassem. Ao mesmo tempo que eles falavam sobre a morte de Gabriel, ela começou a falar sobre coisas sexuais do nada. Os policiais então grampearam os celulares dos dois e conseguiram pegar algumas conversas bem estranhas. No dia 15 de abril de 2013, Isauro mandou: "O que você está fazendo, meu amor?" Então ela respondeu: "Estou aqui com o Gabi." Então Isauro disse: "Ele ainda está na água fria?" Merda pra ele. No dia 7 de maio de 2013, Isauro mandou: "Eu te amo, meu amor. Pare de ficar dando atenção pra ele." Então ela respondeu: "Não estou, só estou machucando." Então ele disse: "Eu sei disso. Eu disse que lidaria com ele depois." Infelizmente, no dia 24 de maio de 2013, após os médicos tentarem de tudo pra salvar a vida de Gabriel, ele tinha entrado em coma, então sua avó optou por desligar seus aparelhos. Então, após algum tempo, aconteceu o primeiro julgamento, que foi intitulado O Povo contra Isauro e contra Pearl. O primeiro julgamento foi o de Isauro. Foi feito um júri com vários homens e mulheres para que no final eles dessem a sentença de Isauro. O advogado de Isauro tentou basear a sua defesa em argumentar que o espancamento não foi premeditado, mas sim um acesso de raiva. Ele pedia para que Isauro fosse condenado apenas por homicídio em segundo grau, porque assim ele poderia se livrar da pena de morte. Os advogados dele também tentavam dizer que ele tinha feito tudo aquilo induzido por sua namorada e que ele não tinha nenhuma intenção de matar Gabriel. Durante o julgamento foi mostrado alguns áudios e em alguns desses áudios tinha Isauro e Pearl dizendo que batiam no menino pois achavam que ele era gay. E era como se eles quisessem tirar isso dele à força e à base de pancadas. Sean Fox, um dos paramédicos, que foi um dos primeiros a entrar no apartamento, disse que Gabriel estava no chão e de rosto para cima, que ele aparentava estar sofrendo muito. E foi aí, quando eles estavam cuidando de Gabriel, que começaram a notar muitos ferimentos por seu corpo. Ferimentos que não condiziam nunca com aquela chamada que eles tinham feito para emergência. Aliás, Sean Fox diz que essa chamada o assombra até os dias de hoje. Um outro paramédico que também testemunhou disse que quanto mais olhava Gabriel, mais se achava alguma coisa, que era completamente inacreditável a quantidade de danos causados a uma criança. O chefe dos paramédicos disse que ao chegar ao local, os dois não pareciam estar preocupados. E o que eles diziam não parecia nada com a realidade, que eles estavam muito arredios e um pouco nervosos. Mais uma testemunha foi chamada, era Jonathan, do departamento de xerifes. Ele disse que ela perguntava apenas por seus dois filhos, mas nunca por Gabriel. Quando o promotor perguntou pra ele se Pearl apresentava alguma preocupação com alguma coisa, ele disse que sim, que ela apresentava preocupação com seus gatos. Que ela tinha ficado com muita raiva, pois eles tinham colocado os gatos dela dentro de uma gaiola, pois eles precisavam examinar todo o local. Em certo momento, os paramédicos viram Pearl e Isauro brigarem. Eles diziam que Gabriel era sujo, mentiroso e que não importava o que ele dissesse pra eles, que ele estaria mentindo. Isauro ficava falando o tempo todo que Gabriel era gay. Os paramédicos pensaram, qual é a relevância se o menino é gay ou não? Ele está morrendo. Eles só se preocupavam em ficar brigando e dizer isso. Os advogados de Isauro continuavam dizendo que ele apenas tinha tido um surto de raiva e que ele não tinha tido intenção de matar Gabriel. Que isso tudo se deu após Gabriel ter questionado sua mãe do porquê permitia que ele a tratasse daquela maneira. E então Isauro sofreu um apagão e o espancou. Isauro disse que o fato de Gabriel ficar gritando e dizendo que sua mãe estava mentindo o deixou com muita raiva. Os promotores disseram que não foi um surto de raiva, e sim 8 meses de tortura que levaram Gabriel até o dia de sua morte. Um dos médicos legistas disse que as costelas de Gabriel estavam lesionadas e com ferimentos de datas alternadas, que ele sentia dor até quando ele respirava, pois seus ossos estavam quebrados. E essa dor Gabriel sentia por vários e vários dias. O médico também disse que foi preciso 2 dias para fazer toda a autópsia para documentar todas as lesões de Gabriel. Ele disse que em sua cabeça tinham diversas contusões. Era como se fosse buracos por toda a sua cabeça. Ele tinha trauma craniano e uma parte do seu crânio afundou. E ele tinha esses traumas na cabeça, pois Isauro e sua mãe Pearl o batiam com um taco. Também testemunhou no julgamento Arturo Martins. Ele trabalhava no escritório de assistência social, até que um certo dia ele estava no seu trabalho e ele viu Pearl entrando com as crianças. Parece que esse local era o lugar onde ela recebia o auxílio do governo. Arturo disse que ao ver Gabriel, ele notou feridas de queimadura de cigarro na sua cabeça.
Ele viu ele com um corte de cabelo muito estranho, também viu que seu olho estava roxo. Então, em um certo momento, Gabriel chega a olhar para ele. Ele diz que quando Gabriel olhou para ele, era como se aquela criança estivesse pedindo socorro. Então, logo após isso, ele foi atrás de uma assistente social e disse se ela tinha visto aquilo. Ela disse que sim. Então, ela entrou no escritório de seu chefe e Arturo ficou esperando. Após algum tempo, a assistente social de plantão voltou e disse que tinha dito a seu chefe que queria reportar isso, mas que seu supervisor falou para ela não fazer, pois o escritório não queria pagar horas extras. Arturo ficou completamente chocado com aquilo e ele falou para ela então passar todas as informações daquela família para ele, que ele ia tentar fazer alguma coisa. Então ela passou as informações de onde Gabriel morava, quem era sua mãe e tudo mais. Então Arturo ligou para a polícia e disse que tinha visto este menino que aparentava estar sofrendo algum abuso. Então a atendente falou para ele que enviaria alguns policiais e ele se sentiu um pouquinho mais tranquilo. Até que um dia ele abre seu jornal pela manhã e vê a foto de Gabriel, e nesse momento ele fica muito horrorizado, pensando que ele não conseguiu salvar a vida dessa criança. Mas gente, essa história tem um buraco muito mais embaixo. O departamento dos xerifes chegou a ser investigado, pois os promotores descobriram que eles estavam fazendo algumas investigações escondidas e não tinham passado nada para eles. Mas para vocês entenderem um pouco mais sobre tudo isso, eu aconselho vocês assistirem o documentário da Netflix, que explica muito bem tudo o que aconteceu. Eu só sei que foi um grande problema e que por 3 anos eles investigaram, coletaram informações e não tinham avisado aos promotores. E eles também não quiseram entregar o material que eles encontraram. A briga foi bem feia, até que depois de uma denúncia do promotor, eles entregaram todo aquele material. Aliás, a mulher desse promotor, que trabalhava nesse departamento, chegou até a ser ameaçada. Como eu disse pra vocês, os assistentes sociais foram indiciados, eram eles: Stephanie Rodrigues, Patrícia Clemente, Gregory Merritt e Kevin Boone. Eles foram acusados de abuso infantil e falsificação de registro. Uma das assistentes sociais diz ter visto machucados em Gabriel, mas que ela não preencheu nenhum formulário e entregou ao seu supervisor. Ela disse também que Gabriel não faltava aulas e que não tinha nada que levasse eles a se preocuparem. Porém, tudo isso era mentira, pois como eu já havia dito pra vocês, Gabriel faltou por 13 dias no colégio e a professora Jennifer Garcia avisou sim ao conselho tutelar. Essa assistente social tinha encerrado suas visitas à casa de Gabriel em abril. Porém, depois de tudo isso que aconteceu e que tudo veio a público, ela mudou os registros para a última visita ter sido em março, para que ela não fosse ligada a nada. E após tudo isso, nenhum assistente social sofreu nada, eles só foram demitidos de seus empregos e também foram absolvidos no tribunal. Ezequiel, o irmão mais velho de Gabriel, também testemunhou no julgamento, porém a portas fechadas. Ezequiel disse que via Isauro pegando Gabriel pelo pescoço e o levantando até em cima, e ele apertava com muita força e depois soltava o menino e ele caía no chão. E às vezes ele repetia isso por várias e várias vezes. E quando ele caía no chão, Isauro e Pearl o socavam, o chutavam sem parar. Mesmo com o menino chorando, gritando, implorando para que eles parassem, eles não paravam. O que eu vou falar agora são algumas das perguntas que o promotor fez a Ezequiel e algumas das respostas que ele deu. O promotor perguntou: "Você se lembra onde ficava a caixa que Gabriel ficava?" Ezequiel respondeu: "No quarto dos meus pais." Então ele disse: "Gabriel ficava muito nessa caixa?" "Sim." "Tinham 2 camas no seu quarto, certo?" "Sim." "Mas Gabriel mesmo assim ainda ficava na caixa grande parte do tempo?" "Sim." "Ele dormia na caixa?" "Sim." "Às vezes durante o dia também?" "Sim." "Você se lembra como eles colocavam ele lá?" "Colocavam ele com algemas." "Do lado de dentro ou fora?" "Colocavam as algemas do lado de fora." "Então elas ficavam nas alças de metal?" "Sim." "Eles fizeram algo para evitar que ele falasse?" "Eles colocavam uma bandana em sua boca." "Me desculpe, eles enrolavam o quê?" "Uma bandana. E às vezes uma meia." "Como Gabriel ia ao banheiro?" "Fazia dentro da caixa." "Fizeram Gabriel limpar a caixa?" "Sim." "Isauro escondia ele lá algumas vezes?" "Sim." "De quem Isauro estava escondendo seu irmão?" "Dos assistentes sociais quando vinham até a casa. Ele e minha mãe faziam isso." "Gabriel estava com fome?" "Sim." "Você tentou dar uma banana para ele?" "Sim." "Ele tinha fome muitas vezes?" "Sim." "Você tentou dar a banana quando ele estava na caixa?" "Sim."
Mesmo com as algemas, você procurou uma forma de espremer a banana? Sim. Como os dentes de Gabriel foram arrancados? Com um taco. Minha mãe bateu com a parte de baixo do taco nos dentes dele e eles caíram. Eles o levaram ao médico? Não, nunca o levaram. Eu lembro dos dois, minha mãe e seu namorado, colocando Gabriel dentro da banheira e do namorado da minha mãe espremendo spray de pimenta no rosto dele. E o que Gabriel fez? Ele começou a chorar e tentar sair, mas eles trancaram a porta. Eles o chamaram de gay? Sim. Às vezes Isauro colocava maquiagem nos machucados de Gabriel? Sim. Às vezes Isauro colocava Gabriel em banho frio para os hematomas sumirem? Sim. Gabriel sentia frio? Sim. Onde o colocavam após isso? Dentro da caixa. Então, eles perguntaram a Ezequiel sobre o que aconteceu no dia 22. Então, Ezequiel disse que estava do lado de fora do apartamento brincando com seus amigos e quando ele entrou, sua mãe Pearl estava dentro do quarto de Virginia com Gabriel. Ela estava gritando muito, pois parece que Gabriel estava brincando com Virginia e ela não gostou nada disso. Então, ela começou a socar o rosto de Gabriel. Após isso, ela arrastou Gabriel até seu quarto. Isauro também entrou e fechou a porta e foi aí que ele começou a ouvir muito barulho, muito grito, muito choro, até que ela saiu do quarto e disse para Ezequiel que assim que os policiais ou os paramédicos chegassem, era para ele dizer que estava brincando de lutinha com Gabriel até que ele caiu e bateu a cabeça. Virginia, a irmã de Gabriel, também testemunhou. Virginia disse que estava sentada na beirada da cama de sua mãe até que Isauro começou a bater sem parar em Gabriel. Sua mãe também dava socos e chutes. Nesse momento, os dois meio que ficaram desesperados e levaram Gabriel até o chuveiro. Isauro gritava para que ele acordasse, então eles viram que ele não ia acordar e Pearl ligou para a emergência. Após ligar para a emergência, ela pegou um pano e pediu que Virginia ajudasse ela a limpar todo o sangue que estava no chão. No momento de absolutamente todos os testemunhos, Isauro apenas olhava para frente, não falava nada, não dizia nada, não mostrava nenhum tipo de remorso. Os irmãos de Gabriel também disseram que Isauro e sua mãe faziam ele limpar a caixa dos gatos e após Gabriel limpar a caixa, eles iam lá verificar se estava do jeito que eles queriam. E se não estivesse, eles faziam Gabriel comer fezes de gato. E tudo isso foi constatado pelo médico legista que encontrou vestígios de fezes de animais e areia de gato no estômago de Gabriel. No estômago de Gabriel não tinha nenhuma comida, mas tinha fezes de animal. Dentro do apartamento, embaixo da pia, tinha um saco com todas as roupas de Gabriel. E tinham 2 vestidos dentro do guarda-roupa que eles faziam Gabriel usar. Diziam que ele era gay, que ele era uma menininha. Certo dia, uma assistente social vai até o apartamento deles, então Pearl mostra pra ela alguns bilhetes suicidas que Gabriel tinha escrito. A assistente social, ao ver isso, fez uma ligação, passou o telefone pra Pearl, que respondeu algumas perguntas. E ela disse que Gabriel só estava fazendo isso porque ele queria voltar a morar com a mãe dela e que não era nada demais. Então elas acreditaram em Pearl. Enquanto isso, algumas manifestações aconteciam, as pessoas pediam justiça por Gabriel. Os júris se reuniram e decidiram que Isauro era culpado por homicídio em 1º grau. E então depois eles decidiram que ele devia sim ter pena de morte. Pearl, ao saber da sentença de Isauro, ela se preocupou muito que isso pudesse acontecer com ela, então ela confessou a culpa, evitando assim um futuro julgamento. Então Pearl pegou prisão perpétua sem condicional. No dia 7 de junho de 2018, quando foi feita a leitura das sentenças, Pearl pediu a palavra, ela disse que queria falar algumas coisas. Dentre essas coisas, ela pediu perdão à família, disse que se ela pudesse voltar atrás não faria isso, pediu que seus filhos a perdoassem, que ela os amava muito e que um dia ela gostaria que eles a procurassem. O juiz do caso também pediu a palavra e disse o seguinte: é inimaginável a dor que essa criança sofreu. E pelo que eu vi, Gabriel era um indivíduo bom e amável, que só queria ser amado. Então vocês afirmam que a conduta foi animalesca, mas isso é errado, porque até os animais sabem como cuidar de seus filhos. Eu só desejo de verdade que vocês acordem no meio da noite e pensem nos ferimentos os quais sujeitaram este pobre rapaz, este pobre menino de 8 anos, e que isso torture vocês. No dia 6 de janeiro de 2020, todos os assistentes sociais foram absolvidos de todas as acusações.
Então, gente, chegamos ao final de mais um caso. Esse caso me deixou destroçada. Eu fiquei muito triste ao saber que tudo isso aconteceu com o Gabriel. Gabriel era um menino gentil, amoroso, ele só queria o carinho de sua mãe. Apesar de tudo que ela estava fazendo com ele ainda teve a bondade de escrever tudo aquilo pra ela. Ele ainda amava sua mãe, mesmo ela fazendo tudo aquilo com ele. Eu não posso sequer imaginar o que se passou na cabeça daquela criança nos seus últimos momentos. Eu estou assim, acabada com essa história. Eu indico muito a vocês o documentário Caso Gabriel Fernandes na Netflix. Lá se aprofunda em muita coisa que eu falei por alto aqui. Então se vocês puderem, vocês assistam. Lá também tem muitas imagens chocantes, então cuidado. Mas se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. A você que está colaborando, assistindo meus vídeos, comentando. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar para me ajudar na divulgação. Fala aqui também o que você achou desse caso. Eu sei que é muito difícil, mas eu gosto sempre de ler a opinião de vocês. Em breve teremos um próximo caso. Muito obrigada por tudo, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!